Hoje a gente vai falar sobre um terremoto político e econômico que está ocorrendo não só na Argentina. Isso é um sinal para o mundo inteiro e isso vai afetar também o seu bolso. Javier Milei, presidente da Argentina, acaba de sair ainda mais forte nas eleições legislativas de meio de mandato. Isso muda tudo: mercado, dólar, dívida do país e até mesmo o poder da esquerda na América Latina. A pergunta que fica é: isso salva ou só adia o desastre na Argentina? E nesse vídeo aqui eu também vou trazer o que aconteceu por lá, por que os mercados ficaram tão eufóricos, o papel dos Estados Unidos, que isso sinaliza para o Brasil. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos, mercado financeiro e educação financeira. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, não deixa de dar aquela curtida que isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês e com isso todos nós aprendemos juntos. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Nas eleições legislativas que ocorreram nesse último domingo de meio de mandato, Milei e sua coalizão La Libertad Avança tiveram uma conquista que até poucas semanas poucas pessoas acreditavam. Eles levaram cerca de 41% dos votos e derrotaram o peronismo, que ficou com cerca de 32% dos votos. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou as cadeiras dos deputados e senadores para que vocês vejam o impacto disso. Bom, eu estou aqui agora no site da Argentina, né, onde mostra todos os resultados das eleições. E aqui vocês estão vendo o gráfico dos deputados nacionais, tá? Então aqui nós temos aqui como era em 2023, né, até agora, até domingo, e como vai ficar a partir de 2025. Então o Milei, na Câmara dos Deputados, ele teve um expressivo aumento de cadeiras de deputados, somaram mais de 60 cadeiras para ele. Então em 2023 até agora, onde ele acabou perdendo muitas das suas propostas, né, de liberdade ali para a economia, acabou perdendo porque boa parte dessas cadeiras eram compostas por peronistas. Porém, agora o cenário mudou, com essas novas 60 cadeiras, ele passa a ter a maioria, ou seja, ficará talvez muito mais fácil para ele passar as propostas econômicas ali na casa. Então, como eles ganharam mais de 60 cadeiras, hoje ele possui a sua grande maioria. E as cadeiras do Senado, olham como era em 2023 e agora olha como que é em 2025. Aqui as roxas são a da coligação La Libertad Avança, do partido do Milei. Então ele saiu de 7 cadeiras, aqui 2, 4, 6, 7, para 20 cadeiras agora com essas eleições de meio de mandato. Ainda não tem a maioria no Senado, mas certamente ali fazendo ali algumas coalizões com alguns partidos de centro, certamente ele vai ter uma maior facilidade de passar todas as suas propostas, que ainda tem várias que ele ainda tem que passar, outras que já foram derrubadas pelo partido dos peronistas ali entre 21 e 23. Então agora o cenário político que era tão difícil para o Milei, agora está um pouco mais fácil, já que agora ele possui maioria na Câmara de Deputados e quase a sua totalidade ali, meio a meio ali dos senados, tá com ele. Então isso vai ajudar muito para que ele possa passar as suas propostas. Então, tendo assim uma maior força política dentro das duas casas, ficará muito mais fácil. E muito dos percalços, né, que o Milei teve ao longo desse mandato aí, dos 2 anos de mandato que ele tem até hoje, foi muito por conta de algumas decisões dos próprios deputados e dos senadores, onde ele não tinha a maioria. Então, muitos projetos que ele, né, de acordo com o plano econômico dele, que deveriam ser vetados, que são projetos que aumentaram os gastos públicos vindo de partidos peronistas, ele não tinha o poder de barrar esses projetos. E os projetos dele também acabavam não passando por conta dessa maioria peronista nas duas casas. Agora, apesar de ele não ter a maioria, ele tem poder de veto, então isso vai ajudar muito ele a fazer, né, os programas que ele tem para fazer, que ele já, né, conversou. Vou deixar um vídeo também aqui em cima também falando sobre os projetos do Milei, né, para a Argentina. Então, depois que assistir esse vídeo, vá lá, assiste também esse outro vídeo, que vocês vão reprisar ali o que ele falou em 2023, quando ele foi eleito, e agora o que ele pretende aplicar, que ele já falou no discurso dele, logo depois das prévias ali dos resultados, ainda no domingo. Ele falou que vai colocar as pautas econômicas, sim, para rodar agora a partir dessas eleições de meio de mandato. Então, pode ser que venha muita coisa boa para a Argentina a partir daí.
E agora eu quero trazer para vocês um pouco como que os mercados reagiram a isso. Eu vou trazer aqui para vocês o principal índice aqui, o ETF da Bolsa Argentina, que vocês podem ver aqui que veio numa forte queda depois daquela eleição de meio de mandato na província de Buenos Aires, onde o Milei acabou perdendo. Então poucos acreditavam numa vitória do Milei agora nessas eleições gerais, né, de meio de mandato. Então aqui a bolsa, o principal ETF da Argentina, a RGT, acabou caindo 22%. E depois das eleições, né, de meio de mandato que ocorreram no domingo, esse ETF acabou subindo mais de 20%. Existem empresas, bancos, né, financeiras da Argentina que subiram também mais de 30%. O dólar, né, acabou diminuindo lá na Argentina, o peso argentino acabou ganhando mais força, o risco país também, que estava mais de 1.000 pontos, acabou cedendo para 700 e pouquinho. Então, assim, toda a força desse resultado da eleição acabou transparecendo no mercado financeiro na manhã seguinte, onde os números da Argentina acabaram melhorando. Claro que isso reflete uma euforia do que pode vir a ocorrer agora que o Milei tem mais poder político, que esse era um dos grandes problemas dele. Então, toda essa euforia por conta disso, do que pode vir no futuro. E um dos pontos principais aqui que eu quero reforçar, tirando a parte econômica, tá? Isso demonstra que o Milei tem um forte apoio popular, onde ele conseguiu derrotar ali os peronistas, que até pouco tempo atrás, né, na província de Buenos Aires, ele tomou um duro baque, né? Haja vista que alguns meses ele também vem sofrendo muitos problemas, principalmente casos de corrupção com a irmã dele, que é a chefona ali por trás de todo o arranjo político ali do Milei. Então ele sofreu muito com esses casos de corrupção envolvendo a irmã dele. Também acabou sofrendo muito com algumas derrotas, né, no Congresso que impactaram a economia, como planos de gastar mais, né, aumentar a máquina pública, que foram projetos peronistas que acabaram dificultando a situação financeira. Sem dúvida, todo esse apoio popular agora com essas eleições de meio de mandato reforçam ainda mais que o Milei está realizando ali sim um bom trabalho. Se a gente for pegar aqui os dados de inflação da Argentina, são dados assim dos últimos 2 anos magníficos, porque a inflação estava beirando ali valores ali inimagináveis. E melhor do que eu ficar falando aqui, melhor trazer em números para vocês, né, os dados de inflação da Argentina, que em abril de 24 beirou ali 292% no mês e vem em forte queda ali de 2024 em diante. E agora, atualmente, a inflação, agora no mês de setembro, está em 31,8%, o que representa, sim, um bom trabalho que está sendo feito pelo presidente Javier Milei. E dando uma pausa aqui rapidinho aqui nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma você vai ser notificado sempre quando eu subir um novo vídeo e também vai estar me ajudando a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, ó, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e agora vamos falar um pouquinho dos planos do Milei, né? Quando ele chegou, né, prometendo ali nas prévias das eleições, antes de ser eleito, né, o Javier Milei decidiu, né, ter como plano econômico passar de uma verdadeira motosserra na economia argentina e principalmente no setor público, coisa que ele já fez muito e já andou muito com essas propostas, algumas já passaram, outras não. Ele falou que também de dolarizar a economia argentina, algo que ainda não foi feito, né? A taxa de câmbio ainda não é a flutuante, ainda está na banda, né? Que é um mecanismo de ele proteger um pouco dessas oscilações naturais de uma economia frágil, mas o grande plano do Javier Milei é sim, de fato, acabar ao máximo com a máquina pública e deixar para que o setor privado, para que outros entes possam realizar sem que a máquina pública sangre. E, claro que a gente sabe que dentro do setor público o que mais tem é corrupção. E claro que todo esse plano econômico de passar uma motosserra ali dentro do setor público acaba diminuindo a força da economia argentina, diminuindo os empregos, né? Ou seja, aumentando ali o desemprego da população. A taxa de inflação, que já bateu recordes, né? Acabei de mostrar aqui para vocês os valores, ela vem caindo, mas ainda é persistentemente alta, mas do que já era, né? Já melhorou bastante. Mas mesmo assim, o argentino, e se formos pegar uma relação de como era antes do Milei para agora,
queda no desemprego, alguns produtos na Argentina subiram muito e os salários estão estagnados. Então, se a gente for analisar, o argentino ele está mais pobre, mas o que mudou na cabeça do argentino? Do jeito antigo, não dá mais para ficar, né? Toda aquela questão do peronismo, o kirchnerismo que veio e passou décadas no poder e destruíram o país, eles falaram, pô, daquele jeito antigo, não dá mais, não tem mais como. Então, vale a pena a gente sofrer um pouco agora e ver uma melhoria lá no futuro. E é isso que os argentinos apostaram nessas eleições de meio de mandato. Uma possível melhora no futuro com toda essa transformação da economia argentina. E agora um dos grandes problemas que certamente preocupa o Javier Milei é a questão da dívida do país e as reservas internacionais da Argentina, que estão em patamares muito baixos, praticamente zeradas, tá? Essa é a grande da verdade. Então, essa é uma questão primordial para que o Javier Milei deve resolver isso no D0, porque reservas baixas acaba dificultando na captação de recursos para a manutenção da economia argentina, né, como um todo. Então, realmente, assim, a Argentina precisa trabalhar muito para que ela consiga exportar mais do que importa e reestruturar a sua reserva internacional, né, tendo dólar em caixa. Esse certamente é um dos grandes pontos que o Javier Milei vai trabalhar fortemente para os próximos anos, visando já as eleições de 2027. E claro que dentre as soluções do Milei, uma das grandes apostas foi a figura do Donald Trump, que verbalmente já falou para todos os ventos que sim, vai ajudar a qualquer custo a Argentina. E ele vem ajudando de fato. Injetou o capital ali, comprando pesos argentinos, ajudando a Argentina com um valor significativo, né? Alguns bilhões ali. Então isso certamente ajudou o Milei também a ganhar essas eleições de meio de mandato e a reforçar um pouco mais ali o caixa da Argentina ao longo desse período. E o Trump foi bem enfático, tá? Falou mesmo, falou, ó, eu vou ajudar o Milei no que for possível, no que der aqui para a gente ajudar, a gente vai ajudar. E ele vem ajudando, vem injetando capital na Argentina. E aqui existe um ponto geopolítico, né? Os Estados Unidos, eles querem sim ter o maior poder na América Latina. E a Argentina é fundamental para isso. Então ele está se aproveitando, o Trump está se aproveitando de um presidente de direita na Argentina que está quebrada, né? Para reforçar os laços de aliança, seja econômicos, financeiros, ideológicos, e ele está sim reforçando, assim como também o Trump também já reforçou várias vezes sobre o Bolsonaro, né, na questão da direita brasileira, apesar do Lula estar no poder atualmente. Então, sim, os Estados Unidos têm uma questão geopolítica, que aí é um vídeo para um outro momento, onde eu posso trazer, se você quer um vídeo que eu fale um pouco mais da geopolítica, né, na América Latina e da importância disso para os Estados Unidos, deixa aqui nos comentários, que com certeza eu vou produzir esse conteúdo para vocês, porque eu já tenho vários materiais aqui para trazer para vocês dessa importância da América Latina para os Estados Unidos. E agora com essa vitória, né, das eleições de meio de mandato, o governo do Milei já deixou bem claro quais serão os primeiros passos que eles vão tomar. Primeiro, uma reforma trabalhista e uma reforma também tributária. Prioridade do governo do Milei é a reforma trabalhista, porque mais da metade dos argentinos trabalham de forma informal, né, o que não traz segurança para os trabalhadores. E claro que também isso é péssimo para a economia da Argentina. Então, qual que é a ideia do Milei? É flexibilizar mais as contratações, assim como nos Estados Unidos, onde a contratação entre empregado e empregador é bem flexível. Então, dessa forma, o Milei quer tirar essas pessoas da informalidade e trazer para o modelo mais formal, porém mais flexível. E uma outra reforma super importante é a reforma tributária. E qual que é a ideia do Milei? Reduzir impostos e manter o equilíbrio fiscal. Essa é a grande dificuldade do Milei, é na questão fiscal. Então, com essa reforma tributária, reduzindo os impostos, mas mantendo o superávit, a ideia é que haja um equilíbrio fiscal e o governo Milei consiga atrair também mais empresas com essa nova reforma tributária, com a diminuição de impostos, consiga trazer capital externo tão importante ali para a balança comercial e também para a empregabilidade e tudo mais. Por esto vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio. Los argentinos parecieran que somos fanáticos de inventar impuestos ridículos y distorsivos que complican más de lo que recaudan.
Venimos a cortar de cuajo con esta adicción y simplificar de una vez por todo nuestro sistema tributario. E agora, afinal, o que tudo isso que a gente conversou sobre a Argentina representa para o Brasil? A Argentina é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil aqui na América do Sul. Então, uma Argentina mais estável certamente tende a favorecer o comércio aqui no Brasil, haja vista que os dois são grandes parceiros. Então, se a Argentina conseguir se estabilizar, ter ali uma economia estável, começar a fazer cada vez mais negócio com o Brasil, claro que a balança comercial do Brasil tende a se favorecer. Do lado ideológico, uma estabilidade maior da Argentina tende a pesar principalmente nas eleições do ano que vem aqui no Brasil. Todo mundo vai olhar para a Argentina e vai falar, pô, o cara ali é meio malucão, mas ele conseguiu dar jeito na Argentina. Aqui no Brasil a gente está tendo dificuldades, né? Estamos com uma Selic acima de 15%, o que acaba travando a economia. Temos problemas fiscais também, onde a dívida pública do Brasil está beirando os 90% do PIB. Então, isso com certeza vai trazer uma maior dificuldade do Lula se reeleger no ano que vem. E claro que o Lula já está vendo isso também, toda essa mudança ideológica da América Latina, voltada mais para um lado da direita, certamente isso também está trazendo um pouco de preocupação para o Lula. Mas as eleições no Brasil ainda estão um pouquinho longe, né? Então vai demorar um pouco para a gente saber o que de fato vai acontecer. O Lula já deu alguns sinais de que pretende se candidatar e pretende conseguir ali um quarto mandato, mas isso é conversa também para um outro vídeo. E agora a grande pergunta, né? Com tudo isso que está acontecendo na Argentina, a Argentina vai se salvar? Essa é a grande pergunta, é a pergunta de milhões. A situação na Argentina ainda é bem complexa, com uma inflação alta, problemas fiscais, problema de reservas internacionais, dívida externa. Então, assim, não resolve todos os problemas da Argentina essa eleição de meio de mandato e uma força maior do Milei. Não resolve. O caminho ainda vai ser muito mais longo. Não serão 4 anos que vão resolver a situação da Argentina. Mas vamos acompanhar o que irá acontecer nesses próximos 2 anos para termos uma sinalização melhor de se esses 4 anos já vai dar uma estabilidade econômica para a Argentina e quem sabe numa próxima reeleição ali do Milei, talvez ele possa melhorar e aí sim estabilizar a economia argentina. É um trabalho difícil, as coisas não estão ganhas, ainda falta muito trabalho e muitas das promessas de campanha do Milei ainda precisam passar e serem de fato implementadas. É um trabalho difícil, não se conserta um país em 4 anos, mas as coisas estão começando a caminhar na Argentina. Bom, e o que a gente aprendeu com essas eleições de meio de mandato na Argentina? É que o populismo barato está acabando. O povo resolveu dizer chega ao que ocorreu antigamente e que destruiu o país. Agora eu quero que você me responda aqui embaixo o que você achou dessas eleições, o que você espera da Argentina e se todo esse reflexo na Argentina poderá impactar o Brasil no futuro, principalmente visando as eleições de 2026. Não esquece de deixar o seu comentário e também vou deixar outros 2 vídeos aqui falando um pouquinho mais sobre a Argentina e sobre o Brasil. Do mais, nos vemos no próximo. Até mais, valeu, tchau, tchau.